Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é Willy, sejam muito bem-vindos ao Cadeia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje, na live de hoje, propriamente dito, nós vamos conversar com o Isaac Estevam, que é um ex-aluno da Alcateia, ex-aluno da Epicar e se tornou simplesmente um piloto privado, tá? Então ele vai contar pra gente essa história aí, toda essa trajetória até chegar onde ele chegou e o que mais que ele tem pra fazer aí, né? Quais são os planos para o futuro. Mas antes de mais nada, já peço para vocês se inscreverem no canal, ativar aquele sininho para vocês ficarem por dentro aí de todas as novidades e também deixar aquele like maroto, porque isso nos ajuda demais. E agora, vocês estão vendo a cena do William Silva, Alcateia do Ensino, com o Isaac Estevam, piloto privado. Salve, salve, Estevam. E aí, galera, boa tarde. Como o William bem disse aí, igual um locutor, né, cara? É um artista. Meu nome é Isaac, tenho 21 anos, sou natural de Belo Horizonte, moro em Lagoa Santa, mas atualmente eu tô aqui também em Pará de Minas, né? Tô fazendo o curso aí de piloto. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com o William, né? Porque eu fui aluno dele durante um tempo, fui aluno do Epicar também com os ensinamentos dele, então um cara muito brabo. E tenho outros amigos também que foram alunos do William, então para mim é muito gratificante estar aqui, poder bater um papo, né? Tanto com ele quanto com vocês. Para mim está sendo bem maneira a experiência. Show de bola, show de bola. E, Estevam, é o seguinte, eu sei, né, um pouquinho da sua história aí, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão, principalmente, vamos começar do começo. Você já tinha um sonho de ir para a Epicar para se tornar um piloto? Como que você conheceu a Epicar? Primeiro você conheceu a aviação para depois conhecer a Epicar? Como que foi esse processo até você desenvolver interesse pela área, né, da Epicar? Então, vamos lá. Desde que eu me conheço por gente, né, eu sempre fui muito apaixonado por aviação. Então, desde pequenininho mesmo, pô, tem fotos minhas lá, eu no colo do meu pai olhando para o céu, nem sabia o que era um avião, mas estava escutando barulho e já estava olhando para cima. Então, a paixão pela aviação no geral sempre existiu, né? E o meu pai, ele é militar, ele é da Força Aérea, ele é mecânico de aeronaves. Ele passou pela especialista, né, escola de especialistas, e ele se tornou mecânico. Então eu sempre tive essa criação com muito contato com a aviação. Quando eu era pequeno, meu pai me levava lá, a gente morou na Vila dos Sargentos, em Lagoa Santa, e para quem não sabe, ela fica, como se fosse quase dentro do quartel mesmo, né? Quase dentro da organização militar, da OM. Então, em várias oportunidades eu pude ir lá nos aviões, conhecer, e aí a paixão foi só aumentando. E aí um belo dia eu cheguei pro meu pai e, né, falei, pai, pô, quero ser piloto e tal. E ele falou, tem o caminho da Força Aérea, que você faz a prova de Epicar ou da AFA. No início, na verdade, eu só conhecia a AFA, né? Para mim só existia a AFA. E aí, quando eu tinha uns 13, 14 anos, me foi falada da Epicar. E aí eu, né, alimentando aquele sonho de ir para Epicar, né, de me tornar piloto, e aí eu comecei a estudar. Passei na minha terceira tentativa, eu passei de primeira, só que eu não fui classificado. Aí eu reprovei em matemática na segunda tentativa e passei na terceira e classifiquei. Passei de última tentativa, né? E aí eu fiz os 3 anos de Epicar lá, que na minha opinião foram muito bem feitos. Graças a Deus eu aproveitei demais, aproveitei tudo que eu podia aproveitar na escola e da maneira certa, né? Que é o mais importante. Deixa eu te perguntar, Então Estevam. É o seguinte, Sim. você então, antigamente você conhecia apenas a AFA, você achava que para ser piloto Isso. só dava para passar pela AFA, aí depois você, igual você falou, com uns 13, 14 anos ali, você descobriu a Epicar. E quando você prestou o concurso, eu quero agora saber um pouco mais sobre essa preparação aí para a Epicar. Você chegou a prestar o concurso 3 vezes? Isso. Show de bola. Você estava quando você prestou, então você estava no 9º, depois você prestou no 1º ano, depois no 2º ano, foi isso? Exatamente. Show de bola. E me fala um pouco mais sobre esse 9º ano seu, que foi a primeira tentativa. Você já estava já estava estudando num cursinho? Como que foi essa preparação para a primeira tentativa? Então, eu costumo dizer que o estudo ele é muita maturidade, né? De você entender aonde aquilo ali vai te levar.
Quando eu era mais novo, eu não tinha muita noção. Eu sabia que eu queria ser piloto, mas eu não tinha noção que eu tinha que estudar tanto. Então, e eu não tinha noção de concurso. Então, concurso público para mim era igual uma prova de colégio. Pô. Você estuda ali 2 dias, 3 dias antes, vai lá, uma semaninha antes, vai e passa. Sendo que não tem nada a ver com isso, né? A gente bem sabe aí quem está estudando, sabe a relação que E aí, a minha primeira prova, eu iniciei o cursinho, né, lá de Belo Horizonte. Só que, assim, eu não estudava com muito afinco, sabe? Eu levava minhas coisas assim, eu não entendia muito o propósito daquilo. Igual eu falei, não tinha maturidade. Essa é a palavra, não tinha maturidade ainda para... Olha, só vou pegar um carregador aqui que o notebook tá... Mas Fica à continuando. vontade, meu rei. Isso é Continuando, interessante, enquanto é muito interessante isso aí que o Estevam tá falando, pessoal. Justamente porque as pessoas, quando elas começam a estudar para o concurso, elas ficam meio perdidas mesmo. Poxa, mas por onde que eu devo começar a estudar? Ou até mesmo desenvolve ainda não está desenvolvendo a maturidade para prestar o concurso. Tá lá, tem aqui o edital, então é só estudar o edital que passa. É só saber conjuntos, é só saber matemática financeira, é só saber polinômios, é só saber pronome, é só saber e saber escrever e pronto, eu passei. Mas realmente com o tempo, o candidato ele vai adquirindo essa maturidade mesmo, e foi exatamente isso que você falou, né, Estevam? Aí na primeira tentativa você sentiu isso, que você não estava maduro o suficiente ali para prestar o concurso. Seria isso? Exatamente. Não estava maduro porque, cara, o que manda na sua prova, o que vai mandar na sua prova é 40% o seu conhecimento, né, de matérias e 60% como você encara aquilo, que seria o caso da maturidade. Então, se você leva aquilo com seriedade, se você está disposto a abdicar dos seus momentos de lazer, por exemplo, para estudar, da sua disciplina mais importante. Então, é isso que vai mandar muito na sua aprovação, cara. Você não vê, igual na minha turma, né? Você não vê nenhum cara que é indisciplinado passando na prova, entendeu? Então, todo mundo meio que segue um padrão, assim, de disciplina. Geralmente é uma pessoa que abdicou muito tempo, que despendeu muito tempo do seu dia, dos seus momentos para estudar. Então, por quê? Porque ela adquiriu a maturidade. Perfeito, perfeito. Então é isso, cara. A maturidade, a disciplina, ela vai mandar assim demais na sua aprovação. Perfeito. Então, no nono ano, quando você foi ali na primeira tentativa, você já tinha percebido, quando foi chegar na prova, que você não tinha estudado o suficiente, que você não estava levando aquilo com muita dedicação, vamos colocar assim, ou você foi perceber depois da prova? Cara, eu tava fazendo a prova, né? Aí eu fiz a prova e a gente brinca que aquela é o primeiro soco da vida, né? Ele é inesquecível esse soco. E aí eu tomei esse tapa na cara. Na hora que eu saí da prova, eu falei, velho, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu tenho que estudar muito mais, eu tenho que evoluir muito mais para atingir um nível assim mínimo para eu passar nessa prova. E aí eu já saí da prova assim, eu já virei pro meu pai e falei, pai, a virada de chave eu acho que começou, porque não tem cabimento que eu fazer antes, né? Assim, para o que eu quero, eu acho que aquilo ali as minhas atitudes eu acho que não estavam condizentes. Então, a partir de agora vai dar uma mudada. E foi dito e feito. E, cara, eu comecei a estudar bastante, me dediquei muito, e aí chegou a segunda prova. E aí, pô, o que acontece? Matemática é uma das minhas maiores dificuldades. Na verdade, era uma das minhas maiores dificuldades, né? Porque depois eu aprendi a estudar, e aí, a partir do momento que você aprende a estudar matemática, cara, na hora que você descobrir que matemática é prática, acabou. E aí eu fui para a prova. Só que o que acontece? Eu errei uma estratégia minha durante a prova. Já que matemática, isso é uma estratégia minha, tá? Que eu gosto de fazer. Eu gosto de começar pelas matérias que eu tenho mais dificuldade. Só que o que eu fiz? Eu falei, pô, vou começar com português e inglês, que eu era safo pra caramba, redação e deixo matemática por último. Só que, pô, você já tá cansado no último momento da prova, né? Então, eu fiz português, fiz inglês, fiz a redação e matemática por último. Só que não deu um tempo muito legal para matemática. Resultado, eu acertei 15 de 16 em português e inglês, quase fechei. Em matemática eu acertei 5. Pô, cara, aquilo ali me arrebentou, velho. Perfeito, me arrebentou, perfeito. Entendeu? E aí, cara, mas assim, foi necessário, porque eu aprendi, e é o pelo amor, pela dor. Foi pela dor. É onde a gente aprende Então, mais, né? Que é a na gente dor. aprende mais, cara.
E assim, assim, Estevam, falando da questão da estratégia de prova, é uma coisa que eu até costumo falar com os meus alunos, porque a estratégia de prova ela é tão importante quanto os seus estudos de 1 ano, 2 anos aí para o concurso, porque já cansei de ver alunos aí que estão super bem preparados e chega lá na hora da prova e acertou 5 questões de matemática, 7 questões de matemática, ou seja, não conseguiu o mínimo para ser aprovado na EPICAR. E quando a gente vai investigar a fundo, vê que é porque não soube ali trabalhar muito bem o tempo ou até mesmo a estratégia de prova. Você disse aí que ficou cansado, né? Não ficou cansado, mas querendo ou não, você deixando a matéria que você tem mais dificuldade por último, eu acho que na questão psicológica ela atrapalha um pouco você deixar a matéria que você tem mais dificuldade por último. A matéria que você tem mais dificuldade primeiro. Então, só reformulando aqui. Se você deixar a matéria que você tem maior dificuldade para fazer em primeiro lugar, você pode até fazer ela. Pô, eu vou fazer essa matéria que eu tenho maior dificuldade aqui antes de todas as outras. Mas aquilo vai acabar te desmotivando para fazer o restante da prova. Mas também deixar ela por último, né? Também tem os seus lados positivos e negativos. Como, por exemplo, você já tá ali cansado para fazer a prova. Você já fez a prova ali, sei lá, já gastou ali 3 horas para fazer a prova, 3 horas e meia, aquilo já está te cansando. E aí você ainda tem uma prova muito difícil para fazer, que é a matemática, que você tem muita dificuldade. Então, William, qual que é a estratégia certa para fazer a prova? Cara, a estratégia certa para fazer a prova é aquela que você segue fazendo os simulados. Porque se você faz um simulado, não gosta do jeito que você fez, comecei por matemática, vi que não deu muito certo. Aí depois você começa por redação, depois você começa por português. Aí você vai se adaptando. Quando você se adaptar, você vai começar a fazer os simulados já direcionando como que será a sua prova. Ou seja, você já vai estar condicionado ali a fazer a prova do jeito que você treinou a sua estratégia no decorrer do tempo. A única coisa que eu recomendo 100% assim, é fazer a redação depois da prova de português. Afinal de contas, a prova de português, ela te dá vários embasamentos aí para você aí colocar como argumentos na redação. Mas tirando isso, tirando isso, você tem que seguir a risca ali uma estratégia bem definida que você traçou ali no decorrer dos simulados. Então você deixou a matemática por último, Estevam, mas mesmo assim aquilo não teve resultado. Você acha que foi mais por causa de falta de tempo, ou até mesmo estratégia de prova, ou talvez aí você fez não tantos simulados quanto deveria? Isso nós estamos falando da segunda tentativa, correto? Correto. Então você mandou super bem em português, super bem em inglês, Isso. Mas na parte de matemática deixou a desejar, não conseguiu nem o mínimo para ser corrigida a redação. E eu queria que você falasse onde que você sentiu maior carência aí, o que você acha por que você acertou tão poucas questões aí nesse ano que você tentou? Então, eu acho que foi um erro meu também de não ter treinado muita questão de matemática com o tempo. Tipo assim, a prova de matemática com o tempo, que foi algo que eu fiz depois. Eu pegava as provas da EPICAR e botava o cronômetro lá e fazia a questão por tempo e refazia a prova de novo. Então, tipo assim, eu fazia a prova, beleza, fiz a prova. Aí, como se fosse uma lista de exercício. Eu fazia a prova como se fosse uma lista de exercício. Aí eu tive dúvida nessa questão, eu parava, tentava resolver, mandava para um amigo, aí ele explicava, beleza. Assim que eu tinha a prova toda pronta, aí eu repetia a prova. Só que botando um cronômetro lá, botava o tempo. Então, eu tenho que fazer cada questão, acho que tinha o tempo de questão por questão 3 minutos e alguma coisa, tem um negocinho, tem? 4 minutos, não sei. Tinha um tempo lá que eu fazia. Aí eu fui treinando assim depois dessa segunda prova. E aí deu certo na terceira. Que aí o que aconteceu? Eu comecei na terceira prova, eu comecei por matemática. Aí, eu lembro que eu fiz 5, assim, pau, de uma vez, eu acertei a 5. Falei, meu amigo, essa prova é minha. Acabou. Perfeito. Aí, isso nós estamos falando da terceira tentativa, né? Quando você... Isso, já da terceira, que foi o erro que eu corrigi. Que estratégia interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse jeito de estudo, assim, de fazer a prova
prova e depois refazer com o tempo, ou seja, fazer a prova questão por questão, tintim por tintim, não entendi essa questão, vou perguntar a um amigo, vou pesquisar no YouTube, vou correr atrás para resolver, e agora que eu sei resolver todas as questões, agora eu vou colocar um tempo X aqui para me desafiar também na questão do tempo. Isso aí é interessantíssimo, muito legal, uma estratégia muito boa. Eu nunca tinha ouvido falar nessa estratégia de estudo não, achei bem bacana, cara, bem bacana.